Salve, salve engenheiros, para mais uma aula aí, programação em Python, a disciplina de informática aplicada. Nós vamos estar analisando hoje variáveis string, que nada mais são do que as variáveis que nós trabalhamos aí com texto. E aí hoje nós vamos estar vendo aí alguns comandinhos básicos para fazer uma pequena introdução aí deste conteúdo. Primeiro, como que funciona uma representação de uma string? Ela nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Ou seja, quando eu digito um texto, lá, por exemplo, o nome de um funcionário, de um produto ou um endereço, todo esse conjunto de caracteres nós chamamos de cadeia de caracteres. E ele fica armazenado dentro de uma variável. E essa variável ela tem um endereço interno, ou seja, se nós temos aí João e Maria comem pão. Neste caso, cada caractere desse está dentro de um endereço de memória, dentro daquela variável. Isto é o que nós chamamos de cadeia de caracteres, ou seja, eu consigo acessar qualquer um desses quadradinhos aqui, independente de poder ou não acessar os outros. Então, se eu desejo este endereço aqui, eu consigo. Se eu desejo esse conjunto de endereços aqui, eu também consigo. E essa cadeia aqui é o que nós chamamos de string, tá? Então isso aqui é uma string, uma cadeia aí de caracteres que vai estar representando aí um determinado tipo de produto, pessoa, frase, não sei, o que vocês tiverem interesse aí em estar armazenando dentro da variável. E aí, obviamente, ela é fatiada dessa forma como está aí. Cada letrinha está dentro de um endereço de memória. Isso daí nós conseguimos utilizar, por exemplo, uma função muito interessante que tem dentro do Python, que é a função len. E dentro de uma indústria, nós podemos utilizar isso aqui para uma infinidade de funções, como por exemplo, a verificação se um determinado código foi ou não digitado corretamente. Por exemplo, eu tenho lá um determinado código de funcionário, ou de produto, ou de lote, não importa. E aí eu defino lá uma quantidade. Ó, isso aqui tem que ter X caracteres. Eu simplesmente vou lá, utilizo essa função para identificar se realmente tem ou não aquela quantidade mínima de caracteres, ou então aquela quantidade exata de caracteres, ou aquela quantidade máxima. E aí nós damos aí a cara que nós desejamos para o nosso sistema. Aí aqui temos um exemplinho. Se eu utilizo a minha função len, e aí eu tenho lá uma string, uma cadeia de string apenas com a letra A, ele vai me retornar o número 1. Ou seja, ele sempre vai me retornar um número inteiro com a quantidade de caracteres que tem dentro daquela cadeia da string. No segundo exemplo, eu tenho lá len ABC. Neste caso, a minha cadeia de caractere possui 3 letras, 3 caracteres, e o meu retorno vai ser então 3. E aí se eu tenho uma frase lá, João e Maria, igual no exemplo anterior, se eu coloco função len, ele vai pegar e vai me retornar lá então quantos caracteres. Observem, tem 12 caracteres. Aí você fala, opa, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele retornou errado. Por quê? Porque eu tenho 10 caracteres e ele retornou 12. Por que que ele retornou 12? Porque espaço na computação é considerado caractere. Se eu quiser remover isso daí, eu uso uma outra funçãozinha. Mas no nosso caso agora vamos analisar somente esta funçãozinha aí, que é o que nos importa nesse primeiro momento. Cadeia de strings nada mais é do que um conjunto de caracteres armazenado dentro de uma variável. E para mim saber o tamanho que já está dentro dessa variável, ou seja, quantos caracteres eu tenho lá dentro, inclusive o espaço, eu utilizo o comando len. Vamos ver agora
um pequeno exemplo de tudo isso acontecendo dentro lá da programação em Python. Já com o nosso Python aqui aberto, vamos verificar agora como é que tudo isso daí funciona. Criei aqui um novo arquivinho bonitinho, chamei de trabalhando com string, aonde nós estaremos aí identificando. Só recordando, a ideia é quando eu quero trabalhar com string, então por exemplo, coloco lá uma variável igual, abre e fecho aspas, e aí eu coloco aqui então a variável lá que eu desejo lá, né? Por exemplo, João e Maria. E aí eu vou lá, se eu quero apresentar isso daqui, então coloco lá um comando print e coloco lá o nome da variável, Ctrl Shift F10, apareceu aqui embaixo o que aconteceu lá, ou seja, apareceu o texto João e Maria, que foi o que eu defini lá em cima. Então neste caso aqui, a minha variável nome, ela contém uma cadeia de string. Se vocês observar, tá lá nome .str, que str é a identificação de string. Então nós temos int, inteiro, str, string e float, ponto flutuante, ou números decimais, como vocês desejarem chamar. E temos o bol, que é os booleanos, conforme vimos em vídeos anteriores aí. Neste caso aqui, inserimos uma cadeia de caracteres dentro da variável nome, e aqui ele pegou e mostrou. Digamos que eu quero verificar, por exemplo, qual é o tamanho dessa variável. Então, simplesmente nós colocamos lá o nosso comando, colocamos lá a variável que eu desejo verificar lá o seu tamanho e rodamos ela lá bonitinho lá. Aí colocamos o print para definir. Então nós temos aqui o comando. Eu quero que seja printado na tela do usuário o tamanho dessa variável aqui. Ctrl Shift F10, está lá, ó. Esta variável tem 12, exatamente igual que nós vimos agora há pouco lá na nossa imagem anterior. João e Maria, 12. Por que que ele deu 12? Que nós temos o espaço aqui. Aí vocês perguntam, mas qual a vantagem de eu saber o tamanho de uma variável? Eu posso ter infinitas utilizações. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que nós estamos trabalhando com lote. Estamos trabalhando com identificação de lote, eu vou cadastrar um lote. Aí digamos que o lote ele tem a seguinte definição: duas letras para definir lá o tipo de produto que seria, por exemplo. Então eu vou colocar, sei lá, eu vou colocar LA. Vamos pôr tudo em maiúsculo aqui. Aí nós teríamos 4 números, que seria, por exemplo, qual semana que é e de qual ano que é. E aí nós vamos colocar um outro código aqui, por exemplo, sei lá, mais 2 números, seria o funcionário responsável por aquele lote naquele exato momento de fabricação. Então, esse aqui foi o nosso código. O tipo de produto, chamei aqui de lácteo. Aí nós temos aqui qual semana de qual ano que ele utilizou aí, foi produzido esse produto, né, esse lote, e qual foi o funcionário dentro desse lote. Se vocês observarem, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres dentro da minha cadeia de string nome. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Digamos que eu quero verificar se foi digitado o código correto, ou seja, a quantidade exata aí de caracteres. Então, como é que eu faço? Eu simplesmente vou criar uma nova variável que eu vou chamar de, vamos chamar de quantidade, que é para receber a quantidade de caracteres que eu tenho dentro da minha variável nome. Aí eu vou aqui, len,
que é para decidir o tamanho, nome. E aqui eu já tenho o negócio. Se nós printarmos aqui a tela e eu pedir para printar a quantidade, observem que lá embaixo apareceu 8, que ele bateu com a quantidade aqui em cima. Como é que eu faço a verificação então para saber se está tudo correto ou não? Então nós podemos aqui usar uma condição, que nós vamos ver com mais calma nas próximas aulas, mas aqui nós podemos fazer assim, ó. Se quantidade for exatamente 8, então significa que está correto. Então eu vou aqui e coloco aqui, ó. Eu escrevo aqui código com quantidade correta de caracteres. Beleza. E se não tiver, então coloco um else, que seria o senão. Aí nós só vamos escrever aqui código inválido. Verifique a digitação. Então nós temos agora, se a pessoa digitar uma quantidade diferente de 8, não importa se é maior, menor, não seja, diferente de 8, ele vai dar essa segunda mensagem de erro aqui. Vamos rodar o nosso sisteminha e verificar aí o que ele acontece. Então, nós temos lá, código quantidade correta de caracteres. Então, nosso sisteminha lá bateu. Digamos que aqui, sem querer, eu fui lá e digitei um número errado, por exemplo, 1 a menos. E eu vou lá e rodo o meu sisteminha. Tá lá, ó, código inválido, verifica a digitação. Ou seja, este comandinho é muito importante aí para se trabalhar dentro de um chão de fábrica, justamente porque lá eu tenho muitos códigos, muitos tipos diferentes aí de análise, e aí eu posso, obviamente, estar modificando, trabalhando, analisando, tudo automático. Isso daqui eu poderia colocar dentro de um sisteminha lá de código de barra, e só de fazer a leitura do código de barra ele já me retornaria, por exemplo, esse erro de baixo daqui, e se tivesse tudo certinho, em vez de aparecer essa mensagem, ele poderia fazer a contagem, ou então aparecer os dados do produto, não sei. Em caso de código errado, ou seja, foi impresso a etiqueta, então é assim que faz. Imagine dentro de um frigorífico, quando nós vamos colocar lá as etiquetas para ir para a câmara pulmão, e nessas etiquetas elas são impressas na hora que as caixas vão entrando para dentro lá da câmara pulmão. Neste exato momento, digamos que eu estou imprimindo as etiquetas bonitinha aqui, colando nas caixas, e na hora de se entrar essas caixas dentro da câmera, tem lá um sensor que pode ser um leitor RFID ou então um leitor mesmo de código de barra manual. No que ele está entrando, ele simplesmente vai verificar lá que o código está incorreto, que aquele código não é válido com aquela cadeia de caracteres. Coloquei mais o código lá, fiz a alteração bonitinho e está lá embaixo lá a informação. Este comando len é muito importante, justamente porque conseguimos identificar a quantidade exata de caracteres digitados dentro de uma variável. Voltando aqui para o nosso textinho, para identificarmos melhor com mais calma, vamos observar agora o que nós chamamos de índice de uma string, ou seja, eu posso às vezes ter a necessidade de pegar apenas parte de uma string, ou seja, naquele exemplo anterior, eu quero saber qual foi o funcionário que trabalhou naquele lote. Para identificar lá, ou para, digamos lá que dentro da nossa empresa, identificamos com determinada quantidade de lotes, né, de um determinado tipo de problema.
E aí eu quero identificar qual funcionário que está manipulando aquele lote justamente para tentar entender o porquê que está acontecendo aquele problema. Então, dentro desse código de lote, eu consigo buscar somente aqueles dois últimos caracteres lá, que no nosso exemplo anterior era o 48, e com base nisso eu mostrar lá quem é o usuário que é o 48. E aí como é que eu faço isso? Trabalhando com índices. Aí nós temos aí o seguinte índice. Toda cadeia de caractere começa aqui então em 0 e aí vai aqui até n. E aqui é como se eu tivesse escrito um texto, tá? Eu coloquei aqui em ordem alfabética, A, B, C, D, mas poderia ser lá o João e Maria. Neste caso aqui, nessa minha cadeia de caracteres, se eu desejo acessar, por exemplo, a letra A, eu tenho que acessar o índice 0. Na computação, a numeração sempre começa do 0 e não do 1. Então, teoricamente, para nós, este daqui já é o segundo caractere e não o primeiro. Então, o primeiro sempre vai ser o 0. Lá de João e Maria, o J seria índice 0. E neste caso aqui, nessa minha cadeia de caracteres aqui, o A é o 0. O J não seria 10, e sim 9. Então, se eu desejo acessar os dois últimos, então eu desejo o índice 8 e desejo o índice 9. É assim que nós trabalhamos aqui com essa ideia de índice. E como é que eu faço para acessar tudo isso daí dentro lá do nosso Python? Vamos ver lá agora. Voltando aí ao nosso sisteminha. Então, digamos que eu desejo identificar aqui este funcionário em específico. Então, quero saber quem foi o funcionário. Neste caso, vamos modificar o nosso sisteminha aqui, só para identificar isso aí. Então, isso aqui eu não preciso mais. Nós vamos utilizar esse cara aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou armazenar aquele número dentro de uma variável. Neste caso, este número aqui não é o número 48, e sim a string 48, o texto 48. Então eu tenho que fazer uma conversão. Neste caso aqui eu vou chamar de code_func, código funcionário, ele é igual. Aí eu vou pegar então e vou armazenar aquele valor aqui dentro. Como é que eu faço? Int, para converter inteiro, abro e fecho parênteses. E aí agora eu coloco lá a variável que eu quero trabalhar. No nosso caso é o nome. E para acessar lá dentro o índice, eu abro e fecho colchetes. Então neste caso aqui agora eu tenho aqui o meu marcador de índice. Aí eu coloco a minha string, ela está onde? Vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela está na posição 6 e na posição 7. O que eu faço aqui? Marca aqui, ó, 6. Aí para falar que é até a 7, eu coloco 2.7. Só que se eu colocar 7 aqui, vai dar erro. Por quê? Ele vai pegar apenas o 4. Que neste caso eu estou fatiando a minha cadeia de caracteres. Eu estou pegando, eu quero da 6 até a 7. Porém, a 7 não entra. Neste caso aqui, ele só vai pegar a 6, que ele só vai me retornar o número 4. Que nós podemos verificar aqui embaixo. Ó. Vou dar um print aqui, só para vocês verem. Ó. Vamos printar o code_func. E se nós rodarmos aqui, ele deu erro aqui, pessoal, por causa disso daqui, ó. Vamos retirar tudo isso daqui, ó. Tá, que não vamos mais utilizar, ele deu erro porque a variável quantidade foi removida. Observem aqui embaixo que ele apresentou apenas o número 4 e não 8. Por quê? Que eu disse que eu quero que comece em 6 e termine em 7. Porém, o 7 não entra. Então, como é que eu faço? Eu coloco o 8,
Aí você fala, o 8 não tem. Beleza, então ele vai pegar até o final. Ou então, como eu quero que ele pegue tudo, eu coloco só assim, ó, 6, 2 pontos. Então ele vai pegar da posição 6 até o final. E se eu dou agora um Ctrl, Shift, F10, ele apresenta lá embaixo o 48. Porque eu tive a necessidade de pegar daqui para cá. Então eu coloco 6, 2 pontos e deixo em branco, porque estou dizendo que eu quero da sexta, no caso da sétima posição até o final, ou então eu posso colocar aqui uma posição a mais, que ele vai fazer a mesma coisa, observem. Então ele vai pegar da sexta, no caso da sétima posição, até a nona posição, no caso a oitava, né, porque daí ele vai diminuir um ali. O mais correto seria digitar assim. Digamos que eu deseje pegar lá a semana do ano. Como é que eu faço para ficar mais interessante? Então, 0, 1, 2. Então, eu tenho a posição 2 e 3. Coloco aqui 2, 2.3. Mando imprimir lá. Está lá embaixo, lá, desculpa, 2, posição 4. Está lá embaixo, 21. Que ele pega a 2, a 3, a quarto, ele vai lá e desconsidera. Aí no nosso caso, eu quero pegar semana e ano. Então, eu vou lá e coloco até a sétima posição. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? A sexta é o 4, não entra. Então, Ctrl, Shift, F10 está lá. Semana e ano, 21, 20. Muito fácil de estar trabalhando aí com essas variáveis aí. Se nós quisermos, por exemplo, identificar lá o funcionário, vamos colocar aqui somente 2 funcionários para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Obviamente, trabalhando com banco de dados, ia ter o nome de todo mundo, mas não nos importa no momento. Só a título de exemplificação. Então, nós temos lá o código do funcionário, né, que foi digitado. Aí nós vamos colocar uma frasezinha aqui, tipo... O código do funcionário que trabalhou no lote foi... 2 pontos, fecho aspas, vírgula, tá lá a variável lá bonitinho. Se rodarmos, que aqui ó, deu erro pessoal, porque eu esqueci de colocar aspas aqui na frente lá, ó. Então tá lá, o código do funcionário que trabalhou no lote foi 48. E aí nós identificamos aí quem foi o funcionário que trabalhou lá dentro da nossa empresa. Aí eu quero saber o nome dele. Então, como sendo que aqui eu já converti ele para número, eu posso usar aqui, ó. Eu vou colocar que tenha somente 2 funcionários, tá? Se codefun for igual a 48, aí vamos colocar aqui uma frase. O nome do funcionário é... Aí colocamos aqui, aí vamos definir podemos colocar o nome já direto aqui, só para facilitar. Por exemplo, eu estaria trabalhando com variáveis, ia fazer uma busca no banco de dados, ia retornar dentro de uma variável, mas aqui é só para nós entendermos aqui. É João. E aí nós temos, se for 48, vamos fazer mais um outro aqui. Se código for igual a 49, aí vamos copiar aqui, Maria, só para termos 2 respostas válidas aí. Então neste caso agora, se eu rodar o nosso sisteminha, tá lá, ó, o código do funcionário que trabalhou no lote foi 48, o nome do funcionário é João. Se eu mudo aqui para 49 aqui em cima, lá no nosso código, Ctrl Shift F10 e mando rodar, tá aqui, ó, o código do funcionário que trabalhou no lote foi 49, o nome do funcionário é Maria. Aí você pode pensar, pô, mas
Neste caso aqui, se eu tiver 1000 funcionários, vou ter que fazer 1000 condições? Não. Nós vamos ter uma única análise, que aqui vai ser o seguinte: ele vai pegar esse código, a esse código eu vou mandar um comando para o banco de dados, para o SGBD, e o SGBD já vai me retornar o nome do funcionário. Eu não vou ter condição, não vou ter nada. É que como nós não estamos trabalhando com banco de dados, é só para vocês verificarem que realmente funciona essa ideia aqui. Temos então fatiamento de um caractere de string, e dentro desse fatiamento aí conseguimos fazer aí a busca de quem foi o cliente, o funcionário que trabalhou naquele lote. Aí eu tenho o nome dele bonitinho lá para fazer uma consulta com ele do porquê aconteceu isso ou do porquê aconteceu aquilo, ou até mesmo identificar lá um determinado fator dentro do lote que ele trabalhou lá, ou o grupo dele, que ali poderia ser um grupo de trabalho, que isso daqui, o 49, poderia ser dentro da empresa lá, de um determinado tipo de produção. Eu posso ter grupos de trabalhos compostos lá por N funcionários, dentro de um determinado turno da empresa. Então isso aqui pode identificar aquele grupo de funcionários lá, ou aquele turno dentro daquele grupo de funcionários, não sei. E aí nós buscamos e manipulamos. A ideia aqui é só mostrar que uma string nós conseguimos manipular ela, ou seja, textos e números, conseguimos converter em números se necessário for, buscar parte da minha string e aí manipular ela. Dentro da empresa é extremamente útil e é muito, mas muito comum trabalharmos dessa metodologia aí. Agora, nós vamos ver uma ideia de concatenação. O que é concatenação? Quando eu tenho a necessidade de juntar mais de um texto em uma única variável. Digamos, só para ficar fácil, vamos apagar tudo isso daqui. Digamos que por um motivo qualquer, nós temos lá dentro da empresa, ela tem o seu ciclo de produção. E aí a cada de tempos em tempos ela vai gerando códigos, ou então vai gerando letras, não sei. Ela vai gerando algum tipo de informação. E eu preciso associar 2, 3 ou 4 informações diferentes e gerar um único código. Então, por exemplo, vamos imaginar quando eu quero identificar lá Vamos pegar a ideia do lote ali novamente. Então nós tínhamos lá, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, nome, setor, vamos colocar aqui código, fica mais legal, código, setor, ele recebe, no nosso caso lá, eu chamei de LA. Lembrando, pessoal, que isso daqui, obviamente, eu teria uma telinha bonitinha, tá lá, entre com o setor, entre com tal coisa, digite tal coisa. Aqui nós estamos trabalhando direto aqui, porque ainda não chegamos nessa parte de manipulação de tela. Então, entrei ali, código do setor, aí coloca aqui uma nova, vamos chamar de num semana ano, que é o número da semana do ano. Aí ele vai pegar e vai entrar lá, que esse número. Lembrando que esse número aqui, ele vai ser uma string. Aí você fala, mas se eu digitar lá, não posso entrar com inteiro? Pode. Mas por padrão, quando nós entramos numa tela de texto, ele digitamos, na verdade, ele vai ser um string, e aí eu tenho que converter essa string em inteiro. Nós vamos ver isso mais para frente com mais calma, tranquilamente. Neste caso aqui eu já vou colocar direto como string. Se fosse um inteiro, é só utilizar o mesmo método que eu utilizei agora há pouco, colocar o int antes, no caso eu colocaria str antes, só isso. Então eu tenho o número da semana, agora eu tenho aqui, vou chamar de ano, que seria a mesma coisa, tá? Neste nosso exemplo aqui, eu vou colocar ali o ano que nós estamos trabalhando ali.
E aí eu posso colocar aqui, vamos chamar aqui de código func. E aí nós vamos colocar aqui o número 48, que é o que nós estamos trabalhando. Então observem, eu tenho 4 variáveis e eu desejo que essas 4 variáveis que a pessoa foi digitando se torne lá o código do lote, por exemplo, de produção lá, que nós entramos. Então o que eu faço? Eu simplesmente chamo aqui, ó, vamos chamar de lote. Aí eu coloco lá, lote é igual ao quê? Eu simplesmente faço a somatória, que na verdade aqui não é somatória, é concatenação. Então eu faço aqui, ó, eu coloco lá, ó, código setor mais número semana ano mais ano mais código funcionário. Ou seja, eu concatenei, eu juntei tudo isso daí em uma única string. Cadeia de caractere lote é a junção de tudo aquilo. Vamos ver aqui embaixo, vamos printar o lote, a variável lote, e vamos ver o que acontece lá embaixo. Olha que legalzinho. Ele apareceu agora o meu código, ó, LA 21 20 48. Porque eu concatenei. Isso aqui é muito importante, é a forma mais fácil de se trabalhar dentro do indústria quando eu quero gerar um código, colocando dentro desse código várias informações. Então observe, neste caso aqui eu tenho 4 informações em um único lote. Olha que legal. E como é que eu faço isso dentro do Python? Só isso aqui. Aí você fala, mas isso aqui não é soma? Sim, mas quando eu estou trabalhando com string, isso aqui se chama concatenar, ou seja, juntar. Então eu juntei LA 21 20 48. A ordem que vocês colocam aqui é a ordem que vai ficar aqui. Se eu mudo aqui, por exemplo, ó, só para vocês entenderem. Coloca aqui, ó, código funcionário aqui. E aqui eu coloco semana do ano e mando rodar. Observe que já mudou aqui embaixo, ó. LA 48 20 21. A ordem que eu coloco aqui é a ordem que vai ser concatenado. E aí eu posso estar trabalhando isso daí conforme a minha necessidade. Se eu tiver necessidade, então, de concatenar 2, 3, N variáveis, é assim que eu vou estar utilizando esse comandinho aí. É só pegar, gerar uma string e mandar somar tudo lá dentro, lá que neste caso não é soma, e sim concatenação. Muito fácil. E aqui eu posso fazer várias coisas, ó. Por exemplo, eu desejo aqui, vamos colocar aqui embaixo aqui um novo, só para vocês entenderem aqui. Eu vou criar uma nova variável, vou chamar só de S, tá? S é do tipo, recebe X. Aí aqui embaixo eu vou colocar Z é igual S vezes 10, por exemplo. Se eu mando printar aqui, se eu mando printar Z, olha o que acontece. Vai aparecer o de cima e o de baixo, tá? Olha lá, apareceu aqui embaixo, se vocês observarem, apareceu 10x. Por quê? Porque eu mandei repetir o conteúdo dessa variável 10 vezes. É isto que significa, neste caso, eu não estou multiplicando, e sim estou falando para ele concatenar essa variável 10 vezes. Se eu colocar aqui, ó, xc e mandar multiplicar, olha lá, ele fez 10 vezes xc. Quando vocês tiverem a necessidade, por um motivo qualquer, não sei, a necessidade de pegar um texto e repetir ele várias vezes, é assim que vocês vão estar utilizando aí, tá? Multiplicação, ele repete quantas vezes eu desejo lá, e a adição, na verdade, é concatenação, ele vai simplesmente juntar tudo isso daí em uma só. E eu posso colocando aqui eu posso colocar multiplicação aqui, se eu quero que o código, o ano aqui se repita N vezes, a gente consegue facilmente.
Observem o que eu fiz aqui, pessoal. Ó, se eu quiser colocar espaço para identificar o ano da semana, no nosso exemplo aqui, observe que ele colocou um espaço. Ó. Neste caso agora, este espaço que está aqui é um caractere em branco. Tá? Eu posso colocar isso aqui, posso colocar texto. Se eu quiser escrever aqui, ó, um texto e que esse texto fique lá no meio junto, pode também. Sei, por um motivo qualquer a gente quer colocar, não, então tá lá. LA 4820, o NEMAT 21. Então eu coloquei um texto aqui no meio das variáveis. Digamos que eu quero definir aqui o nome da empresa, quero colocar aqui no meio em algum ponto e apareça junto com o meu lote, sei lá, para identificar uma unidade. Digamos que a nossa empresa tenha lá 6, 7 plantas, e aí eu defino qual planta que é que nós estamos trabalhando, ou então desse lote de qual planta que ela é. Posso fazer dessa forma aí. Simples, fácil. String tem uma infinidade de metodologias que nós podemos estar trabalhando aí. Vamos ver agora a composição de um variável. Como é que ela funciona? Que a forma eu quero gerar um texto e quero que nesse texto apareça aí determinadas informações. Vamos ver como é que tudo isso daí funciona. Continuando aqui então, nós vamos ver agora a composição de um texto. Então, quando nós vamos fazer lá um texto e eu desejo juntar textos com os variáveis, nós utilizamos o recurso que nós chamamos de composição. Aqui no nosso caso, aqui vamos trabalhar com 3 marcadores no primeiro momento, que é o marcador de inteiro, de string e de ponto flutuante. O que seria isso daqui? Imagine que eu quero colocar lá, o funcionário X foi responsável pela produção do lote Y. Neste caso, observem, eu tenho variáveis aí no meio, que eu preciso colocar lá no meio do texto essas variáveis. Até então nós vimos lá, colocou a variável lá no finalzinho para aparecer, mas eu desejo que ela apareça em vários pontos diferentes dentro do nosso texto. Como que eu vou fazer isso daí então? Utilizando marcadores. E como que isso funciona lá no Python lá? Neste exemplo da composição, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Vamos voltar na ideia lá do nome do funcionário. Então eu vou apagar tudo isso daqui. Vamos colocar lá novamente a ideia do lote. Vamos colocar lá LA 21, 20, 48, né, que é o número que nós estávamos trabalhando. E aí aqui agora eu vou fazer toda aquela análise. Desejo saber qual que é o funcionário, então vou chamar de código func, converto ele para inteiro, para trabalharmos lá com aquelas condições. Então, código func inteiro, e aí aqui agora eu vou lá e coloco qual é o endereço que eu desejo. Então, lote, abre e fecha colchetes, e eu busco lá da posição 6 até o final, que no caso seria a posição 7 e 8, né? Aí nós temos aí então o número 48 armazenado dentro da variável código funcionário, e aí aqui agora vamos colocar aqui, ó, a nossa condição. Se código func igual a 48, então vamos colocar aqui, ó, nome func igual a João. Vamos colocar aqui uma outra condição, né, para fazer 2 vezes. Código func igual a 49, 2 pontos, nome func igual a Maria. Então temos 2 funcionários aí, ou 48 ou 49, que nós trabalhamos aí dentro do nosso sisteminha aí. Neste caso agora eu quero que apareça o código do funcionário, que daí vai aparecer o nome de quem foi que trabalhou dentro do lote. Então vamos colocar aqui agora o nosso print e vamos trabalhar então com 2 variáveis dentro do texto. Então nós temos aqui, ó, o funcionário. Observem,
lá na string, na nossa tabelinha, olhem aí, que é para aparecer porcentagem S, ou seja, eu desejo que neste ponto onde está o porcentagem S apareça a minha string nome funcionário. Então, o funcionário X foi o responsável pelo lote. Agora eu desejo lá em cima, que também é outra string, né? Porque está lá em cima lá como string, pelo lote tal. E aí como é que eu faço aqui? Agora, neste exemplo aqui, eu simplesmente vou lá, coloco porcentagem, coloco aqui, ó, porcentagem, abro aqui o parênteses e logo em seguida coloco as variáveis que eu desejo aparecer e na ordem. Então a primeira que eu desejo que apareça lá é o nome funcionário e a segunda ponho vírgula e a segunda é lote, tá? Tem que colocar vírgula, senão dá erro. Ctrl Shift F10. Aqui deu erro por causa disso aqui, ó. Digitei sem querer ali o aspas ali, ó. Ctrl Shift F10 e tá lá embaixo. O funcionário João foi o responsável pelo lote tal. Toda vez que eu tiver a necessidade de colocar várias variáveis espalhadas aí por um texto, é só fazer isso daí. Porcentagem, tipo de variável, que no nosso caso aqui ele já mostrou, que é o nome funcionário que vai aparecer aqui. E no outro aqui, porcentagem lote, S, que daí vai aparecer minha string de lote. Isso daí são a forma como nós podemos estar trabalhando para colocar aí mais de 1, 2, 3, 4, N funções. Vamos imaginar aqui agora um negócio legalzinho. Vou só colocar aqui só para vocês verem um ponto flutuante. Digamos que eu tenho aqui vou chamar de valor, tá? Valor é igual, aí vou colocar um ponto flutuante, 254.5421. Tenho 4 casas decimais lá, ó. Aí no caso eu vou colocar aqui embaixo, que isso aqui é só a título de exemplificação para vocês entenderem. O valor aí eu coloco aqui, ó, porcentagem, e aí eu quero definir quantas casas decimais eu desejo. Então eu posso colocar aqui, ó, 0. Observem que lá em cima aqui, ó, eu tenho 4 casas decimais, mas eu quero aparecer só as duas só. Então eu coloco lá, ó, porcentagem 0.2 ou 3.2, não importa, que essa daqui é a quantidade de casas decimais que eu desejo mínima, né? Então, no caso, eu falei aqui que eu posso estar trabalhando dessa forma. E aí, aqui agora, eu não abri a minha aspas aqui, tá? Então, vamos abrir aspas, fechar aspas para não dar erro, vírgula, porcentagem, e aqui agora eu coloco lá a variável que eu desejo. Como eu tenho uma única, então eu já posso colocar ela direto aqui, ó. Então já posso colocar ela direto. Aqui, pessoal, faltou o F, que é lá no finalzinho que a gente coloca, ó. Ctrl Shift F. Temos agora, o valor é 254,54. Ah, eu desejo 3 casas decimais. Então, eu mudo aqui, ó. E apareceu as 3 casas decimais. Quando eu quero trabalhar com casas decimais, é assim que eu trabalho. Porcentagem, um número qualquer aqui, que é para definir o tamanho aí da parte inteira. Geralmente eu coloco 0, mas pode ser 2, 3, não importa. 0. Este número aqui é a quantidade de casas decimais que eu desejo, e tem que colocar o F no finalzinho, que é para falar que é um ponto flutuante. E aí aqui, porcentagem, valor, que é a variável, para colocar lá
o número. Por que que aqui eu não precisei colocar parênteses? Porque é uma única variável, então não precisa. Se eu tivesse mais de uma, obrigatoriamente eu teria que colocar aqui o parênteses. No nosso caso, o que nós vamos utilizar nas aulas é exatamente igual, porém, nós vamos utilizar um recursinho que eu acho bem mais fácil para vocês. Vamos mudar essa frase aqui em cima, aqui, ó. Em vez de nós usarmos este cara aqui, nós vamos utilizar chaves. Só chaves, não importa. Eu coloco aqui, ó, chaves. E aqui, em vez de eu colocar isso tudo aqui, deixa eu apagar aqui, nós vamos colocar ponto. Observe que ele abriu um monte de função ali, ó. Format, que é esse cara aí, ó. Dou Enter. Aí agora eu coloco aqui a sequência de variáveis que eu desejo. Se neste caso aqui eu quero, nesse caso aqui, ó, é o nome do funcionário, então só escreva aqui, ó, nome funcionário, vírgula, esse cara aqui agora, o que que eu desejo aqui? Ah, o lote. Ah, então beleza. Então tá lá a variável lote. E aí, se eu mandar rodar, ele vai rodar exatamente igual ao exemplo anterior. Então vocês podem utilizar essas duas metodologias, porcentagem e o tipo da variável, ou então, que seriam os nossos marcadores, ou então ponto format e o nome. Vantagem desse, você não precisa definir o marcador, simplesmente coloca, abre e fecha chaves, e ele simplesmente vai identificar qual é o padrão que colocar. E neste caso aqui, como é que funcionaria? Muito parecido. Nós vamos colocar aqui o seguinte, ó, abre e fecha, apago aqui igual, coloco ponto format, e aí agora aqui a variável que eu desejo, que no nosso caso é valor, se eu rodo, aparece lá embaixo, ó, 25, 54, 12. Ah, mas eu quero definir aquela ideia lá de casas decimais. Exatamente igual era o anterior. Só que aqui eu coloco 2 pontos, para falar que eu quero colocar uma formatação. 2 pontos, e aí eu faço aquela ideia. 0 ponto, por exemplo, 2 casas decimais, F. Então, coloco dessa forma, Ctrl Shift F10, e lá embaixo vai mostrar para nós a ideia bonitinha lá do valor que nós estamos trabalhando. Estas são aí as formas que nós vamos estar utilizando durante as nossas aulas. Toda vez que vocês tiverem dúvidas sobre como trabalhar com string, este vídeo aqui vai ser muito interessante para vocês. Vamos ficando por aqui. Toda e qualquer dúvida, me encaminhe lá no nosso grupo ou então me mande diretamente no WhatsApp. Fiquem com Deus e tchau!